Olá! Olha, para quem é católico, ouvir falar em Mãe de Deus, Imaculada Conceição ou Assunção de Maria é algo bem comum, né? Mas na hora de explicar o que isso realmente significa, aí a coisa pode complicar um pouquinho. Então, o que a gente vai fazer aqui é exatamente isso: desvendar esses 4 dogmas marianos e, o mais importante, entender por que eles são tão essenciais para a fé. E aqui já vai a chave para entender tudo logo de cara. Essas verdades sobre Maria, no fundo, não são só sobre ela. Pensa que cada uma delas funciona como um tipo de escudo, sabe? Protegendo uma verdade essencial sobre ninguém menos que Jesus Cristo. Vamos ver como cada peça desse quebra-cabeça se encaixa. Mas antes de mergulhar de cabeça, vamos dar um passo atrás. O que exatamente é um dogma? Muita gente pensa que é uma regra inventada, tirada da cartola. Mas, na verdade, é o oposto. É uma verdade que sempre esteve ali, na revelação divina, e que a Igreja, em um certo momento da história, decide iluminar, oficializar e propor aos fiéis como um ponto fundamental da fé. Essa frase do teólogo Clodovis Boff resume a ideia de um jeito perfeito. No desenvolvimento de um dogma, nada se inventa, tudo se descobre. É como se a igreja não estivesse criando uma verdade nova, mas sim desempacotando uma verdade que os fiéis, de certa forma, sempre acreditaram. Ela só torna explícito o que antes estava implícito. Ok, tudo pronto? Vamos começar então pelo dogma que é a base de todos os outros, a pedra fundamental, que é a Maria como Mãe de Deus. E logo de cara, a gente se depara com uma pergunta que parece um nó na cabeça, né? Como assim Deus, o ser eterno que não foi criado, pode ter uma mãe? Parece um paradoxo, mas a resposta para isso está num conceito central da fé cristã. E essa chave se chama união hipostática. É um nome complicado para uma ideia poderosa. A fé cristã diz que Jesus não é tipo duas pessoas coladas uma na outra, uma humana e outra divina. Não. Ele é uma única pessoa que é divina, mas que possui duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana, inseparavelmente unidas. Então o raciocínio é o seguinte: Maria, obviamente, não gerou a divindade de Jesus, que existe desde sempre. O que ela gerou foi a natureza humana de Jesus. Só que uma mãe é sempre mãe da pessoa, não de uma natureza. E como a pessoa de Jesus é divina, a conclusão lógica para a igreja é que Maria é sim, verdadeiramente, mãe de Deus. E aqui está o pulo do gato. Toda a doutrina sobre Maria, no fim das contas, aponta para Cristo. Defender que ela é mãe de Deus é, na prática, defender que Jesus é uma pessoa só, que é ao mesmo tempo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E olha, essa ideia não é nem um pouco nova. É uma crença muito antiga na igreja, mas que foi definida oficialmente lá no século V, no Concílio de Éfeso. Foi lá que deram a Maria o título grego Theotokos, que significa, literalmente, aquela que gera Deus. Agora, vamos avançar para os dogmas que têm a ver com a pureza e a santidade da origem de Cristo, ou seja, a forma como ele veio ao mundo. E aqui a gente tem uma dupla dinâmica, a virgindade perpétua e a Imaculada Conceição. Pensa assim, o primeiro dogma protege o como Cristo foi concebido, ou seja, por obra única do Espírito Santo. E o segundo protege o lugar onde ele foi concebido, um ventre que Deus preparou de um jeito todo especial, sem a mancha do pecado original. E aquela dúvida clássica sobre a virgindade perpétua. Mas e os irmãos de Jesus que a Bíblia menciona? Bom, a explicação da igreja, baseada em como a língua funcionava na época, é que a palavra em aramaico para irmão era bem mais ampla. Ela era usada para primos, tios, sobrinhos, para parentes próximos em geral, e não só para filhos da mesma mãe. Para entender a Imaculada Conceição, essa analogia é perfeita. Não é que Maria não precisasse de um Salvador. Ela precisou e muito. Mas a salvação dela foi, digamos, VIP, foi diferente. Em vez de Deus deixá-la cair num poço de pecado para depois resgatá-la, ele a impediu de cair. É uma redenção preventiva, uma graça que veio antes por causa dos méritos que Cristo teria na cruz. E a história desse dogma é fascinante. Em 1854, o Papa Pio IX proclama essa verdade de fé. Apenas 4 anos depois, lá em Lourdes, na França, uma jovem camponesa, a Bernadette, que mal sabia o catecismo, começa a ter visões de uma senhora. Quando ela finalmente pergunta o nome da tal senhora, a resposta é: Eu sou a Imaculada Conceição. Para a igreja, isso soou como uma confirmação vinda diretamente do céu.
Essa imagem, que é da mesma época da proclamação do dogma, mostra bem a representação clássica da Imaculada Conceição. Maria sobre a lua, pisando na cabeça da serpente, que é o símbolo da vitória dela sobre o pecado, desde o primeiro instante da sua vida. E aqui está o texto oficial da proclamação do Papa Pio IX. Repara na frase-chave, em vista dos méritos de Jesus Cristo. De novo, a gente vê que a graça que Maria recebeu não é para ela, mas flui diretamente da salvação que Cristo traria para todos nós. Muito bem, vamos para o último dogma. Ele não olha para o começo da vida de Maria, mas sim para o final dela, e com isso aponta para a esperança de todos os cristãos. A lógica teológica aqui é bem direta. É quase uma consequência. Se a morte e a corrupção do corpo são vistas como consequência do pecado original, e Maria foi preservada desse pecado, então faz todo sentido que o corpo dela não tenha passado por essa corrupção. A fé da Igreja é que, no fim da vida dela aqui na Terra, ela foi levada ou assunta de corpo e alma para o céu. E embora essa seja uma crença muito, muito antiga, a proclamação oficial do dogma é a mais recente de todas. Aconteceu em 1950 pelo Papa Pio XII. E este é o texto da proclamação, que diz que Maria, ao terminar sua vida terrena, foi elevada em sua totalidade, corpo e alma, para a glória. Ela é vista como o primeiro fruto, a grande promessa realizada da ressurreição que todos os fiéis esperam. E agora, para fechar, vamos juntar todas as peças e ver de novo como tudo isso nos leva de volta a Jesus, que foi nosso ponto de partida. E aqui, olha, o quadro fica completo. Vamos lá. A maternidade divina protege a dupla natureza de Cristo. A virgindade perpétua protege a sua origem divina. A Imaculada Conceição protege a sua santidade perfeita, como um novo Adão que nasceu de uma nova Eva. E a Assunção é a garantia, a prova viva da promessa da nossa própria ressurreição. Tá vendo? Cada dogma sobre Maria é, na verdade, um guardião de uma verdade sobre Cristo. E, para terminar, uma pequena provocação para o futuro. Já existem discussões teológicas e até movimentos dentro da Igreja que pedem a proclamação de um quinto dogma, definindo Maria como corredentora e medianeira. Se isso vai acontecer ou não, bom, só o tempo dirá, mas o debate está aí. No fim das contas, a grande conclusão é esta. Mergulhar no que a fé católica diz sobre Maria leva, inevitavelmente, a um entendimento mais profundo e mais rico sobre Cristo. A doutrina sobre Maria, a Mariologia, não há um fim em si mesma. Ela é, como a gente viu, um grande escudo que protege o coração da fé, a pessoa de Jesus Cristo.